Pessoal, ó, com 1%, o R aqui, ó, coeficiente de correlação na curva de calibração aqui, tá com 3,9 depois da vírgula. Então agora eu vou de novo, vou fazer aqui, vou mudar para o 2, vou apertar o Enter, e olha ali como mudou, ó. Fiquem olhando para cá, estão vendo ali, ó, ficou 2,9 já, ó. Dá para ver que deu uma pioradinha na linearidade dos pontos. E aí, deixa eu só voltar de novo para o 1 para vocês olharem para os valores numéricos de absorbância. Estão vendo que aqui o máximo de absorbância do gráfico está em 0,75. Viram? Tá. Agora, quando eu vou trocar para o 2 ali, ó, 2%, uma molécula que absorve bem mais luz. O meu máximo de absorbância já está em 1,6, bem mais alto, né? E a linearidade já começou a piorar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 3 aqui. Ó. 3%. Vejam, eu posso até voltar, deixa eu voltar aqui, vamos olhar para as partes aqui, ó. Vou voltar para 2%. Aliás, vou voltar para 1%. Olhem como está embarrigada a transmitância. Tá? Agora eu vou botar para 2%. Vejam que embarrigou mais aqui, né? E ali o R ainda está bom. Agora eu vou botar 3%. Viram que embarrigou mais ainda? E se a gente olhar aqui na absorbância, a gente está trabalhando com valores de absorbância em 2,8. É um valor alto, mas dá para trabalhar. Até dá para trabalhar. Ah, como é que o senhor sabe que dá? Vejam que eu ainda consigo uma linearidade. Eu ainda estou com 2,9 depois da vírgula. Estão vendo? Então, até ainda dá, não está ruim, entenderam? Mas já é um valor altinho. Por exemplo, se quiser dar uma diluidinha nas soluções lá, até dá. Não precisa estar tão concentrado assim. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Vou botar 4. Quando eu botei 4, vejam que embarrigou um monte a transmitância. Aí é aquele esquema, ó. Concentrações muito altas, estão vendo que se eu vario muito a concentração aqui, praticamente nada muda na transmitância. Lembra aquilo que eu expliquei antes? E agora aqui, ó, fazendo menos log disso aqui, como isso aqui muda um monte a concentração e muda muito pouco a transmitância, já começa os pontos mais para longe ficarem muito ruins. Vejam que eu já não consegui mais ter 2,9 na correlação entre os pontos. Já ficou ruim a minha relação. E aqui, olhem quanto bateu a absorbância, 4. Então, eu até digo para vocês que tem alguns espectrofotômetros antigos que eles têm até um gráfico pronto, assim, que eles trancam no 4. Ou alguns até marcam mais que 4 de absorbância, isso depende da marca. Mas eu me lembro de uns espectrofotômetros bem antigão, assim, que para eles o máximo de absorbância é 4. Que é meio que um número meio, parece que é do nada, né? Mas é isso, a absorbância 4 é muito alta. Tu tá com muito concentrado a tua amostra lá na cubeta, tu tem que trabalhar com soluções mais diluídas. Então, essa minha explicação aqui via Excel ficou show de bola. Show de bola mesmo, né? Já que ninguém gava, o Zé cagava. Aqui, ó, dá bem fácil de ver, né, pessoal? Vocês estão vendo as coisas se mexerem aqui, ó. Não é só um discurso, falar e deu. Estão enxergando aqui o troço, né? E como eu já montei a planilha que dá para nós brincar com ela, posso extrapolar o fator. Imaginem que eu boto 5%. Aí, vocês podem ver que 5% embarriga tanto aqui, ó, a função logarítmica, que cada vez vai piorando. Então, quanto mais eu aumentar aqui, né? Aqui 5% já é o limite, acho que já está até dando... não, da 5 ainda deu, deixa eu ver aqui, ó, 6. Tá horrível, olha só, vocês podem ver, ó, mas ele está extrapolando demais, né? Absorbância 13, não... Mas eu tô chutando o balde aqui, ó, vejam que extrapolou demais, aqui eu já estou forçando a amizade, né? Então estão muito ruins os pontos, né? E aqui tu vê que vai embarrigando gigantescamente, fazendo em concentrações muito altas, né? Entenderam? Então, acho que é isso. Vamos estar aqui fazendo, hein? Extrapolar o troço aí. E vejam que é aquilo que eu falei, ó, mesmo extrapolando o troço aqui, ó, bem na primeira fração, ainda é linear, né? Só que isso aqui é hipotético, né, pessoal? Na prática não existe esse primeiro gráfico aqui é um gráfico hipotético. Não existe. É um gráfico teórico, assim, não existe essa loucura aí dessa possibilidade de todas as moléculas estarem aqui, né? Eu só quis mostrar para vocês. Mas então agora eu vou voltar na minha loucuragem, hein? Eu acho que esse gráfico ele é didático até aqui. Até aqui, ó. Até o 5, acho que ele ainda é meio didático, né? Existem pessoas aparelhos aí que fazem o cara mede a absorbância 6, 7, mas aí assim, eu já vi uma vez uma guria que
Ela medindo uns vinhos, troços lá com absorvância, assim, 6. Isso aí tá errado, pessoal. Não viaja na maionese, entendeu? Então aqui, naquele meu gráfico aqui, ó, não existe o número cabalístico aí para ser o mínimo e o máximo, não existe, mas é meio que um bom senso. E eu sempre digo, o bom senso quem vai te dar é a curva analítica. Aqui ela te dá as coordenadas se tu tá no mundinho real e um mundo maluco da tua cabeça, né? Mas no grosso, eu posso dizer que é mais ou menos a absorbância 4, assim. Quem trabalha com absorbância mais que 4 já está forçando também, né? Então aqui é meio que eu acho que o limite da coisa, né? Aqui a gente está numa absorbância 4 e já não ficou bom, entendeu? Olha ali, ó. Mas tá. Então vamos tentar aqui, eu nem tentei, mas botar o número quebrado, 13,5. Ó, 13,5 ali, ó. Se a absorbância inicial fosse 13,5, nós ia fazer um gráfico inteiro de absorbância 3,5. Eu mesmo, várias vezes, meço no laboratório e a absorbância 3,5. Tá, tranquilo, vejam aqui, ó. 2,9 depois da vírgula. É claro que talvez se eu quiser um primor maior, eu poderia, se eu puder, né, fazer uma curva analítica mais diluída, e se meu analista se enquadrar nisso, depende, tudo depende. Eu podia dar uma melhorada nela, mas até dá, entendeu? Então vejam que é bem fácil de entender aqui, né, por essa planilha que eu criei. By Prof. Aí. E ficou bom, né? Então eu acho que eu vou deixar a planilha aqui, vou voltar para o número 1, o númerozinho original ali, inicial. Toda hora eu botei aquele quadro para tapar, né? Que se eu abrisse isso aqui de cara aqui, vocês iam se apavorar. Então eu fui explicando aos poucos aí e ficou melhor, né? Então eu até vou salvar ela. Eu não sei se eu deixo o analito. Vou deixar escrito analito, mas na real você sabe que é o cromóforo, né? É o todo, né? Se tiver matriz da amostra absorvendo, ela vai absorver, né? Então vocês sabem disso já. Deixa eu salvar aqui então. Salvar ela. E podemos voltar lá então para nossa material da disciplina. Então a gente já entendeu bem esses erros aqui da espectrofotometria, né? Já entenderam bem como é que funciona a transmitância e tudo mais. Agora aqui, eu tenho que deixar uma tela pequena. Depois de tudo que a gente já sabe do aparelho, qual é a lógica de análise de uma análise de absorção molecular? A gente faz o seguinte, a gente pega cubetas, a gente constrói uma curva analítica, a gente vai colocar a solução padrão, né, isso aqui é de permanganato e potássio, que é violetinha, né? Aqui tu pega uma solução padrão com permanganato e potássio em concentrações conhecidas. Fotinha que eu peguei da internet também. É bem legal esse artigo aqui, eu li, é um espectrofotômetro construído sem um detector desses comum lá. Mas vamos assim, vamos deixar mais enxuto aqui, né? Vamos assim, ó. Aqui é uma imagenzinha que eu achei, que é de vários cubetinhos com permanganato e potássio, certo? E aqui o primeiro cubeta com o branco, né, que é só meio aquoso ali como foi feita a solução. E a gente vai medir no espectrofotômetro lá, a gente faz a varredura, alguém fez, né? Mediu de 400 a 800 nanômetros, toda a região do visível. E aí viu aqui, ó, cada solução, é que aqui não, essa foto aqui não é da mesma pessoa que fez isso, né? Aqui é uma salada de foto aqui que eu misturei tudo. Mas aqui então a pessoa que fez esse procedimento aqui, ela fez, só que isso aqui foi feito por permanganato também. Isso aqui a pessoa fez assim, ó, esse aqui provavelmente era o branco, talvez, né? E depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seriam 8 cubetas aqui, né? No caso aqui a gente só tem 6, né? Então não... É que essa foto aqui é de uma coisa, isso aqui é de outra. Mas os dois são de permanganato, tá? Então isso aqui é a pessoa que construiu esse gráfico aqui, ela analisou 8 padrões, né? 8 soluções. Aliás, acho que 7 eram padrões e um era o branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 9, né? Então era 8 padrões mais o branco, certo? E aí então pegou todo o espectro. Depois que ela pegou todo o espectro, certo? Até nem precisava, ela podia fazer só um espectro e já escolheu como band de onda. Mas no caso aqui, eu acho que isso aqui é uma propaganda de um aparelho, se não me engano, eu copiei uma propaganda de um aparelho, né? Mas aqui ficou didático porque assim, ó, medindo 8 vezes a mesma amostra, só que muda a concentração, a gente vai ter 8 espectros com silhueta muito parecida, só muda a amplitude, ou seja, quanto maior a concentração de permanganato, mais alto dá os valores de absorbância, né? Então os espectros têm a mesma silhueta, o mesmo desenho, muda só a amplitude do sinal.
E aí, muito provavelmente, essa pessoa escolheu um comprimento de onda esse aqui, garanto, o 500 e pouco aqui, que é o mais alto, o que mais absorve. E aí, escolhendo esse comprimento de onda, a pessoa pegou a informação. O branco, quanto de absorvância deu o branco? Ah, deu tanto, sabe? Quanto de absorvância deu o outro? Deu tanto. E assim vai. Ó, olhem só aquilo que eu acabei de explicar. Aqui a pessoa mediu com absorvância 8. Já tá naquela região bem perigosa. Eu já não. Para mim aqui o 4 é a região confortável aqui. Mais que 4 tu já tá arriscando. Se der certo, o R tá bom, beleza. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela mostrou que teve linearidade, ó, porque isso aqui é uma propaganda no aparelho, né? Ela conseguiu ter uma linearidade boa com tudo isso aqui, né? Certo? Mas então é isso, sempre tem que prestar atenção na linearidade. Então, o que eu quero mostrar nessa tela aqui, que a análise usando a espectrofotometria da absorção molecular, nada mais é do que fazer o espectro da nossa amostra, ver como é que se comporta, e depois ver a concentração do analito, né, fazer o espectro do analito, ver qual é o comprimento de onda máximo que ele absorve, depois fazer uma curva analítica com concentrações conhecidas do analito, certo? E depois depois que tu fez a concentração, a curva analítica com concentrações conhecidas do analito, tu vai colocar a amostra na cubeta e vai medir a absorbância. E aí tu faz a regressão linear e tu chega na concentração do analito, certo? Entenderam? Então, deixa eu ver aqui o que mais que é na próxima parte do material, senão eu vou dar um exemplo aqui. Eu já vou falar de algumas outras coisas. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá deixa eu me achar aqui, lá num arquivo que está na disciplina aqui, que é aquele arquivo tá aqui, os métodos de calibração. Lembrem que a gente já estudou antes, eu fiz várias planilhas dos métodos de calibração e tinha era uma coisa que eu fiz no laboratório lá, que era medir cobre em cachaça, lembram? Era essa aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui é bem isso que eu fiz, eu peguei várias soluções padrões, estão vendo aqui? Eu fiz a curva de calibração, que era com concentração 1, isso aqui é um espectrofotômetro, aquele da foto lá, vocês estão vendo? Tá ali igualzinho. Aqui eram soluções com 1, 5 e 10 ppm de cobre, que eu sabia a concentração. Então eu preparei 3 cubetas com concentrações conhecidas de cobre, medi no espectrofotômetro e vi as absorbâncias. Descontei do branco, que esse aqui o cara tem que fazer no braço, o desconte ali, né? E depois eu peguei uma solução que era, em vez de colocar a solução padrão de cobre, eu botei a amostra de cachaça lá na cubeta, fui lá medir e vi a absorbância. E as absorbâncias foram essas. Então eu construí a curva de calibração com os padrões, depois medi a amostra, fiz a regressão linear aqui na função de reta e descobri a concentração de cobre na cachaça. Beleza? Então é assim que é feita a análise. Essa é a sequência experimental. O que eu quero explicar aqui nesse exemplo? É o seguinte, o cobre na cachaça ele está como cátion, cobre 2+. E esse cobre ele é um átomo, ele é um cátion, ele não é uma molécula. E eu falei que essa técnica ela analisa moléculas, chama espectroscopia de absorção molecular. Como é que pode eu conseguir ter medido um cobre, que é um cátion, se o aparelho só mede molécula? E o cobre não é molécula, o cobre é um cátion. Acontece que para a gente fazer esse tipo de análise e medir átomos nesse aparelho que mede moléculas, a gente pode fazer uma coisa que é chamada de derivar ou derivatizar. A gente vai pegar o analito, que é o cobre, e vai fazer ele reagir com outra molécula. Que no caso aqui eu fiz ele reagir com esse par aqui, ó, que é a molécula... Nossa, como é que é o nome? É ortopiridilazo resorcinol. Eu vou catar aqui. Na internet o cara acha tudo, né? Eu acho que é ortopiridilazo. Mano, peraí. Ortopiridilazo resorcinol. Uma coisa que se eu deixar as imagens, eu bato o olho nela e já sei. Tá aqui, ó, essa molécula aqui, ó. Deixa eu ver se já mata a charada e já mostra até o complexo aqui para vocês. Gente, eu tenho isso aí no meu material, mas eu acho que não tá aqui, tá lá no campus. Deixa eu dar mais uma tentativa aqui. Complexo. Não, vou botar assim, ó. Ele é conhecido como par, né?
nos meus projetos lá, eu parei que estourou meu tempo aqui.